do livro Pão Nosso, ditado a Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, a mensagem Velho Argumento. E aduzindo ele isto em sua defesa, disse Fasto em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Atos, capítulos 26, versículo 24. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade complacentes com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isto não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes, o próprio mestre foi interpretado por demente e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte provincial da Cesareia, proclamando as verdades imortais do Cristo Jesus. Na Assembleia, toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. É aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício? Lembra-se, então, das muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado batalhador e não dispenses apreços às falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem, e é por poucas palavras ou por muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará um mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Amigo e Mestre Jesus, reunidos em Teu nome, queremos ser merecedores da Tua presença amorosa entre nós. Aqui estamos, Jesus, pela certeza de encontrar em Ti acolhimento, orientação, sentido. Que as nossas inquietações íntimas possam ser atenuadas enquanto aqui estamos, para que os esclarecimentos aqui recebidos possam nos orientar na condução de nossas vidas. Inspira o companheiro Júlio Leão para uso da palavra nesta noite, e a todos nós, que sejamos envolvidos no Teu amor, na Tua bondade, para discernir e receber a Tua mensagem. Que a Tua paz seja sempre conosco. Boa noite a todos. Hoje o companheiro Júlio Leão abordando o tema Buscando Estar em Paz. Meus amigos, boa noite. Boa
noite. Eu tenho aprendido algumas coisas na vida que vem me parecendo ser muito interessantes. E entendo que o Espiritismo tem sido uma ferramenta de fundamental importância para esses aprendizados. Depois que aderi ao Espiritismo, comecei a estudar o Espiritismo e comecei a perceber a importância de juntarmos as concepções espirituais ao que chamamos de vida material. É de fundamental importância para entendermos as nossas vidas, entendermos a nós mesmos, porque amplia a nossa capacidade de enxergar o mundo, de ver a realidade. E venho aprendendo nesse processo algo que eu julgo relevante deste ponto onde nós nos encontramos, que é do ponto encarnados, digamos assim. Enquanto espíritos, já que o Espiritismo vem trazer essa informação que nós somos seres espirituais, somos espíritos imortais, e nesse momento encontramos em uma situação encarnado, vivendo, ou seja, uma vida encarnada num corpo físico, eu descobri que ninguém pode ser sem ser no mundo. Eu venho constatando essa realidade à medida em que venho refletindo sobre aspectos da minha vida e de buscas que tenho feito em relação à pacificação, à solução de algumas questões que tinha e que tenho ainda. Então o Espiritismo ele tem aberto muitas portas, ele tem mostrado também muitas portas, assim como é a vida. A vida se apresenta com um mistério muito fabuloso. Nós não temos de fato a certeza de nada, nós não temos a garantia de alguma coisa, mas nós podemos buscar exatamente nesse lugar de variáveis, nesse conjunto de possibilidades, um caminho. Nós podemos buscar respostas e a todo tempo estamos sendo aliciados a isso, estamos sendo provocados a isso. As nossas angústias, os nossos conflitos, os nossos medos nos colocam numa condição de desconforto, nos impulsionando para a solução desses conflitos, a solução desse problema que vivenciamos. Então, a proposta do tema de hoje me remeteu a essas reflexões. Buscando estar em paz, apresenta para a gente um verbo, buscando, que denota um movimento ativo, de ir em direção a algo. Buscar é se direcionar para alguma coisa. O estar apresenta para a gente uma condição de não transitoriedade, de momento, de presente, de aqui e agora. E a paz remete para a gente a esse estado onde aparentemente não há nenhum conflito, não há nenhuma dor, não há nenhuma agonia, não há nenhuma angústia. Mas como eu disse para vocês, a vida apresenta muitos mistérios. E um desses mistérios é exatamente a sua contradição. Quando pensamos em estar em paz, ou quando fazemos o movimento para buscar estar em paz, naturalmente nós buscamos um olhar religioso. E dentro desse campo, dessa dimensão da vida, nós encontramos alguns exemplos de pessoas que buscaram essa paz e acharam essa paz. Eu me lembro de um exemplo muito famoso de um príncipe que tinha tudo, já que era um príncipe, e que certa noite, depois de ter chegado de uma farra, de muita bebedeira, de muitos prazeres com mulheres, dormiu e ao acordar, levantou-se
e saiu caminhando pela rua. E nessa caminhada ele percebeu um mendigo. Mais na frente ele encontra um doente. Mais na frente ele encontra uma pessoa morta. E depois ele encontra um guia espiritual, né? E a partir daí, algo acontece nele que ele muda a sua visão de mundo. Nós conhecemos esta pessoa como Buda, o iluminado. Então, a partir dessa experiência, né, deste caminhar e de estar em contato com essas pessoas, houve algo que nós chamamos hoje de despertar da consciência, que é uma experiência vivida na intimidade, onde algo diferente surge na nossa vida. Eu gosto de chamar isso como sustos silenciosos, né? É uma experiência que nós vivenciamos que, quando menos a gente espera, é isso. E as coisas passam a tomar novos contornos, novos entendimentos surgem. E a gente entende que o primeiro passo para essa busca da paz é exatamente essa tomada de consciência. É exatamente essa experiência que nos coloca numa condição diferente. Algo muda na gente, onde uma necessidade incessante, agoniante, inquietante, toma conta de nós e nos impulsiona para algo que a gente não sabe o que é. Ontem eu assisti um filme que me remeteu muito a isso, um filme que fala sobre anorexia. Eu não sei se vocês já assistiram, né? É uma garota que tem anorexia e ela está lutando contra essa doença. Então ela vive algumas experiências de internação e o filme se passa uma grande parte no que seria a última internação dela. E dentro do internato, que é uma casa preparada para receber pessoas com esse tipo de problema, ao longo das suas experiências e diversos processos de sabotagem, uma das pessoas que está sendo tratada junto com ela, que está grávida inclusive, acaba perdendo o bebê. E esse fato marca a ela a tal ponto, onde após ela sair para se cuidar no hospital por conta do aborto espontâneo, fruto de um esforço muito grande para vomitar, e naturalmente de uma estrutura orgânica debilitada diante da condição doente, ela resolve não voltar mais. E isso abala todas as pessoas, todos os doentes que estão ali, naturalmente enfrentando-se, né? Entrando em contato com as suas limitações e querendo vencer essa condição que se encontram nesse momento. E ela acaba desistindo também, ela sai, ela resolve abandonar o tratamento mais uma vez e vai para casa. Chegando em casa com os conflitos familiares por conta da não compreensão da condição dela, ela acaba fugindo novamente e vai caminhando por um ambiente que parece ser um deserto e desmaia. Ela cai no meio do caminho, desmaia em cima de uma pedra e sonha. No sonho ela se encontra na base de uma árvore e se enxerga na parte de cima em um galho da árvore. E logo que ela se enxerga na parte de cima, surge a imagem de um namorado, uma figura masculina aí, onde diz para ela que para ela resolver o problema dela, ela precisa comer um carvão. E dá o carvão para ela e ela bota na boca e engole. E acorda tossindo, né, engasgada com aquele carvão. E levanta, cheia de ânimo, vai para casa e diz: agora eu vou me curar, agora eu vou mudar. Eu vou me submeter ao tratamento. E vai para o tratamento e assim finaliza o filme. Eu achei muito impressionante essa fase finalzinha. O filme, de uma forma geral, é um filme que eu achei morno, né? Mas esse finalzinho
me chamou muito a atenção, porque parece que isso me remete exatamente a esse despertar da consciência, a essa experiência que nós vivenciamos, que dá um sentido à nossa vida. Se a gente pensar numa linguagem simbólica, a gente pode entender o carvão como um elemento de combustão, né? Como algo que gera uma química e gera um fogo a partir dele. O fogo aí como um elemento de amor, de paixão, né? Que queima, de vitalidade. Então me parece que a apresentação desse final está diretamente relacionada a uma experiência interna que ela vive, dela com ela mesma, que a coloca numa condição de despertamento da consciência e de resolução do problema dela, porque na entrevista inicial para entrar na clínica, o médico dela diz de forma muito clara: eu só vou lhe internar se você quiser, porque eu não vou resolver o seu problema, é você que vai resolver o seu problema, eu não tenho como fazer isso por você. E no processo de busca a gente encontra exatamente isso, porque o Espiritismo fala para a gente exatamente isso. Nós idealizamos muito estar em paz, mas sem de fato viver as experiências para estar em paz. A vida, com todos os seus conflitos, nos convoca o tempo todo para estar em contato com o caos, para estar em contato com as dificuldades, para estar em contato com as dores, com as angústias. Mas como a gente visa sempre um futuro, esquece do olhar aqui e agora, acaba querendo já estar naquela condição sem construir essa realidade. Então, para mim, buscar estar em paz é exatamente fazer um movimento pessoal de busca no intuito de se descobrir na vida, no intuito de se perceber na vida, no intuito de encontrar o seu próprio sentido para isso. Tem um livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, do espírito André Luiz, que é um livro bem interessante, que fala exatamente dessa condição de estar encarnado. Logo na abertura do livro, na apresentação do livro, Emmanuel escreve algumas palavras muito interessantes, porque essa busca pelo espiritual nos fomenta naturalmente a negligenciar o momento atual, por uma busca de algo que aparentemente será alcançado no futuro. E ele chama essa atenção falando da importância de estar no corpo, falando da importância que tem a vida encarnada e ela como condição essencial para se chegar no mundo espiritual desencarnado, numa condição de estar gozando de alguns requisitos, de estar apropriado de alguns elementos que vai lhe colocar numa condição melhor, ao invés de estarmos apenas idealizando um futuro melhor. Então ele traz essa reflexão e chama a nossa atenção que muitos dos nossos problemas são problemas que se repetem, não só nas nossas vidas encarnadas, como ao longo das nossas encarnações, porque está muito pautada a natureza humana. E daí a gente pode extrair que todo o processo de conflito, todas as dificuldades que encontramos, tudo que se vivencia na vida é um processo natural do ser humano. E nós tendemos a querer não viver esse processo. Nós tendemos a querer viver uma condição sem necessariamente passar por esse estado de conflito. E na verdade a vida nos provoca o tempo todo a exatamente olhar esse conflito, mostrando para a gente que entre o ideal de estar em paz e a condição que nós estamos, nós precisamos resolver esses conflitos, porque é a pacificação deles que nos coloca numa condição de tranquilidade. E estar em paz não é necessariamente não viver conflitos. Estar em paz não é necessariamente não viver dores. E a gente acha que está isento disso. Eu venho vivenciando uma fase muito interessante,
porque tenho estado num momento muito bom da minha vida. Tenho tido algumas aquisições e tenho estado cada vez mais executando objetivos de vida. E isso tem trazido um certo conforto, isso tem trazido uma certa tranquilidade. Mas, no entanto, a todo momento, eu vivencio os conflitos naturais desta busca. O que chamamos de individuação, o que chamamos de reforma íntima, o que chamamos de processo de desenvolvimento da personalidade, né? Tudo isso resume um movimento pessoal, um movimento singular, que cada um de nós imprime na própria vida depois que tem esse despertar. Carregamos conosco, né, como parte essencialmente constituinte de nós, do ser espiritual que nós somos, esse movimento de busca. Muitas vezes o que se dá é a não percepção disso, ou o não saber disso. E nesse processo a gente percebe que a gente precisa idealizar, ou a gente precisa entender que enquanto o processo, ele é feito de fases, e cada fase precisa ter o seu momento. Numa forma mais atual, né, pensando isso hoje, como é que isso se daria? Mas, principalmente, como é que isso se daria conosco? Porque é simples a gente pensar para o outro, mas o processo de busca de paz nos coloca numa condição onde necessariamente precisamos pensar conosco sobre isso. Porque o processo não é mental, não é intelectual, não é de absorção de conhecimento. É também disso, mas passa necessariamente por um processo onde eu vou obter informações, eu vou conhecer as coisas, eu vou descobrir outras coisas e vou utilizar isso para atuar na vida, para cada vez mais me adequar de forma a viver as minhas experiências da melhor forma possível. E o importante disso tudo é termos como parâmetro nós mesmos. Nós temos o costume de estabelecer comparativos com pessoas que estão próximas e pessoas que estão distantes. Isso até certo ponto é saudável, porque nos provoca a ir em busca. Mas a partir do momento em que a gente entra nesse processo, nós precisamos buscar os comparativos conosco. O que eu tenho nesse momento? Do que eu sou capaz nesse momento? Do que eu sou capaz de fazer agora? Vocês já refletiram sobre isso? Quais são as habilidades que eu tenho? O que agora eu consigo fazer na minha vida? Como é que agora eu me relaciono com os meus familiares, com minha família? Como é que agora eu me relaciono com a minha dimensão profissional, com o meu trabalho, com os meus amigos? Como é que eu lido com eles? Então é um processo de autoconhecimento, onde busca a compreensão do que de fato é o que eu chamo de eu. Normalmente nós, quando falamos eu, batemos no peito, né? E a grande questão aí é confundirmos o corpo com o que chamamos de eu. E é bem comum a gente ver um movimento de construção de uma imagem, né? E a sustentação dessa imagem, sobretudo na apresentação do social, na apresentação da vida externa. E muitas pessoas vivenciam com base nessa imagem que constroem e acham que são aquilo. Por isso, muitas vezes, entram em conflitos, porque não sabem ou desconhecem que, além daquilo, é muito mais coisa. E é exatamente essa fase do processo de autodescobrir-se que nos chama a conhecer essa muito mais coisa que nós somos, através das descobertas de potenciais que nós somos. Temos em nós inúmeras possibilidades, inúmeros potenciais a serem desvendados, a serem descobertos. E naturalmente o que somos hoje, tínhamos no passado.
e o que seremos no futuro, temos hoje, competindo a nós, fazer esse movimento de busca, de entrar em contato com esses potenciais e aplicá-los na vida. Naturalmente, dentro do processo de autoconhecimento, onde eu vou me entender uma pessoa na vida, sabendo que sou constituído pela educação que tive, pela estrutura familiar, pelos referenciais familiares, pelo meu nome e por uma série de outras coisas, eu tenho que buscar me entender como alguém que está sendo representado, já que estou falando de uma condição espiritual, por aquela pessoa. É a minha melhor representação quando eu busco um olhar espiritual sobre a experiência, sobre a identificação, sobre a situação de onde eu estou, do que eu sou, do que a vida pode me oferecer. Porque se eu não sei o que de fato eu sou, naturalmente eu não posso saber para onde eu vou. Então, o estabelecimento de metas é um outro elemento importante com base nas aspirações que eu tenho. E nós, há muitos desejos, há muitas vontades, né? Nós criamos muitas metas e muitas vezes desistimos sem buscar nem tentar realizá-las, porque muitas vezes nos parece algo tão distante da nossa realidade que acabamos por desistir, ficamos só na idealização. Por quê? Disseram para a gente que somos pessoas devedoras, né? Que estamos aqui pagando, e naturalmente nos desencorajamos a ir nessa busca, nos desencorajamos a buscar os meios para materializar os nossos desejos. E quando a gente começa o processo dessa busca e chega nessa fase de descobrir, a gente vai encontrar um mundo recheado de coisas que são encantadoras, mas que também trazem para a gente as nossas limitações, as nossas dificuldades. É aí a hora que temos de entrar em confronto, né, com o que a gente não acha que é. É a hora de entrar em confronto, de observar aquilo que eu não gostaria de ser, mas que sou. Aquilo que eu estou buscando ser, mas que ainda não sou. Então, saímos de um conceito de certo e errado, de bem e de mal, e começamos a refletir sobre o que é mais adequado para a minha vida. O que é que melhor se adequa às minhas necessidades enquanto buscas. O que é que eu posso vivenciar para adequar ao meu movimento de buscar a mim mesmo. E aqui cabe uma reflexão sobre o que entendemos por um processo comportamental que está muito voltado a uma estrutura coletiva e ao que entendemos por integração de ideias, de aspectos, de habilidades. Muitas vezes nós mudamos comportamentos, mudamos atitudes na nossa vida, mas não percebemos o que move esses comportamentos. E passamos a ter um novo estilo de vida, por exemplo, sem perceber o que me movia para ter o estilo de vida anterior. E naturalmente não enxergamos qual é esses aspectos que estão a ser descobertos para que eu possa avançar nesse processo. E passo a achar que na mudança do comportamento eu assumi uma condição nova, eu assumi uma condição melhor para a minha vida. Só que tempos depois a gente percebe que o comportamento ele não é suficiente. Ele não basta para que eu consiga estar em paz comigo mesmo. Eu posso mudar de vida, eu posso ter diversos tipos de comportamento diferentes, mas se eu não olho para esse contato, se eu não olho para essas questões que estão na minha intimidade, eu acabo vivenciando ela novamente, porque são elementos
que estão conosco, que são nossos, que só se resolvem quando olhamos para isso e buscamos de fato achar os sentidos, achar os significados que nos colocam numa condição de entendimento e de relação com esses conteúdos. E para isso precisamos ainda sair das crenças que possuímos, né? As crenças são elementos que criam obstáculos mais difíceis para nós, porque se acreditamos em algo, naturalmente eu não estou aberto para o novo, para outro olhar. E nesse processo, né, nessas fases, requer da gente algumas características que são importantes para que a gente possa deixar fluir. E um deles é a flexibilidade. Se nós não temos flexibilidade diante da vida, naturalmente a vida vai se tornar aversiva para a gente. É preciso estar disposto, mas é preciso também entender que a vida não se resume àquela ou àquela outra coisa. A vida não se resume a uma filosofia, a vida não se resume a uma religião. Os nossos conflitos não são solucionados pelo entendimento de tal ou tal preceito, e eu me recordo muito bem dos mandamentos, né, e do que se entende pelo homem de bem, por exemplo, né, que é um conjunto de proceder para que se alcance o reino dos céus, mas que na prática, se nós formos aplicar isso apenas em comportamento, a gente percebe que não resolve os nossos problemas. Então, a gente entende que entrar em contato com esses conflitos é a forma inevitável de buscar a própria paz. Não é possível entrar numa condição melhor, não é possível entender a vida de uma posição mais confortável se você não vai ao embate desses conflitos, porque eles apresentam para a gente algo a ser completado. Nós, enquanto seres humanos, somos pessoas com lacunas, com faltas, e precisamos preencher essas faltas. E as nossas angústias, nossas dores, os nossos conflitos apontam exatamente para isso, que precisa ser alcançado, que precisa ser desenvolvido, que precisa ser conquistado. E naturalmente, uma visão dessa realidade, do contato dessa realidade, diferente da qual a gente aprendeu, né, nos favorece nesse contato, porque verdadeiramente é doloroso, verdadeiramente é inquietante, verdadeiramente nos coloca numa condição onde aparentemente é desfavorável, mas por outro lado, sabendo que esse contato, sabendo que o contato com esses conteúdos que dói, que nos causa sofrimento, vai nos levar a uma condição melhor, nós passamos a entender o conflito como algo de movimento, né? Como algo que vai nos colocar em um patamar diferente em relação àquela questão que está sendo conflitada dentro de mim. E para isso eu preciso saber que a imagem que eu tenho, as funções que eu assumo na vida, não sou eu, faz parte de um elemento que constitui o ser espiritual que eu sou, a totalidade que eu sou. O que hoje se chama de personagem é exatamente a melhor forma com que eu me represento na vida e vou buscar aprender a viver na vida que estou atualmente. E pensar no que sou capaz de fazer nos coloca diante de necessidades a serem buscadas. É importante que dentro desse processo onde eu identifico o que eu tenho e o que eu quero buscar, eu comece a naturalizar as coisas, eu comece a enxergar todos esses processos que nós vivenciamos na vida como algo do próprio ser humano, sem estabelecer critérios valorativos de bem e de mal,
porque são conceitos que dificultam o nosso lidar com a vida, já que ou eu classifico uma experiência como ruim, como mal, ou eu classifico uma experiência como boa, como positiva. E a gente aprende nesse lidar com a vida, que na verdade a vida apresenta para a gente elementos necessários para o próprio desenvolvimento. Não são nem ruins, nem são bons. São elementos que são necessários para que você desperte para aspectos que ainda precisam ser desenvolvidos, precisam ser olhados, precisam ser conquistados. Né? E a gente vê que dentro desse contexto, a gente descobre, na verdade, que nós somos o nosso problema, mas também nós somos a nossa solução. Porque há em nós tanto os elementos que dificultam, como os elementos que vão me proporcionar a superação desses limites, dessas dificuldades. E o Espiritismo trazendo essas informações, colocando para a gente a realidade espiritual, dizendo que a vida não cessa com o corpo, abranda esses conflitos, que não são simples de serem vividos, não são fáceis de serem olhados e vivenciados por conta da dor que causam, por conta do sofrimento que causam. E apresenta para a gente, né, a necessidade de ir em busca desse sacrifício, que é o sacrifício de lidar consigo mesmo, de fazer esse movimento, esse esforço de contato com as próprias limitações, com o intuito de entender quais são elas e buscar desenvolver essas habilidades. Eu não tenho, e aí eu remeto à ideia do ninguém é sem ser no mundo, eu não tenho como crescer, eu não tenho como me desenvolver se agora eu não começo a buscar esses meios. Se eu quero, por exemplo, ser um profissional muito bem colocado no mercado, eu tenho que começar a criar estratégias de trabalho para que eu possa conseguir um espaço no mercado de trabalho. Eu tenho que me qualificar para isso. Eu tenho que estabelecer uma rede de relacionamentos onde me possibilite esse acesso. Então é um movimento braçal que nos coloca em movimento de busca. Muitas vezes a gente acha que para estar numa vida boa depois de desencarnados, nós temos que orar a Deus, nós temos que ser bom filho, ser bom pai, nós temos que fazer caridade. Mas os relatos que a gente tem, e a literatura espírita tem isso em abundância, sobre as condições de espíritas que desencarnaram, não apresenta esse resultado. Pessoas que viveram muitos anos da sua vida dedicada ao espiritismo, fizeram muita caridade, foram palestrantes, foram presidentes de centro espírita, foram médiuns, né? Se doaram verdadeiramente para o trabalho, para o labor espiritual. Quando desencarnam, percebem que pouco fizeram por si mesmos. E percebem que nada mudou em essência. Né? Algumas experiências, naturalmente, em decorrer dessa atividade, nos agrega, nos ajuda, mas não muda significativamente, porque o que vai mudar significativamente é esse caminhar, que é um caminhar pessoal, é um caminhar muito singular, é um caminhar muito íntimo, né? É um estado, digamos assim, de solidão, onde apesar de você estar no mundo, você não é mais do mundo, você é de si mesmo e vai buscar a si mesmo o tempo todo. Estava hoje pela manhã conversando com um colega de faculdade, onde ele defende um trabalho falando sobre o lugar do corpo na psicologia. E como ele já é psicanalista e já faz atendimentos, nós estávamos conversando sobre as experiências da prática psicoterápica, e ele contando para mim, revelando para mim, né, o que constata isso que a gente está tentando traduzir e expressar para vocês, que há um movimento de busca pelo espiritual, há um movimento de busca por estar bem na vida,
por entender o ser humano, por estar bem consigo mesmo, mas no momento em que a gente vai entrar em contato com o que de fato nós somos, com o ser humano que nós somos, nós fugimos disso, nós não queremos ver isso. Porque criamos uma ideia, uma imagem muito boa de nós mesmos. Normalmente, para sermos aceitos em sociedade, nós assumimos comportamentos, e aí por isso que eu falei da diferença entre de adotar comportamentos, de integrar valores, de ser ao invés de estar. Nós fugimos, nós não temos a coragem de entrar em contato com isso, porque vai de encontro a essa imagem que construímos. O contato consigo mesmo apresenta elementos que nos colocam numa condição de muita dor e sofrimento, já que entramos em contato com as mazelas, digamos assim, humanas, né? Com os aspectos que ainda necessitam ser amadurecidos. Os nossos instintos, que tanto falamos, né, são exemplos de elementos que temos de primitivismo. E nós não queremos isso, né? Nós não entramos em contato com isso porque somos, afinal de contas, civilizados, né? E olhamos, por exemplo, para os índios como selvagens, né? A gente vê muitos relatos a respeito disso, mas venho aprendendo que se tem um povo, uma estrutura que vivencia a sua própria essência, que vivencia a sua própria liberdade íntima, são esses selvagens, enquanto nós, civilizados, estamos numa condição onde cada vez mais sintomas aparecem dessa civilização. Dados de violência, dados de agressão, doenças. E nós não paramos para refletir sobre isso. A vida está o tempo todo nos convocando a perceber esses sinais, a refletir sobre esses sinais, em busca de chamarmos a consciência de uma coerência, que é a coerência interna. Nesse processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, de autotransformação, suscita da gente, através dessa flexibilização do entendimento e da adequação a determinadas experiências, ao desenvolvimento dessa coerência, a encontrar em nós um meio de viver, sentir e pensar de uma forma singular, própria. Porque, como dito, viver essa experiência é algo muito solitário, é algo muito pessoal, é algo muito próprio. Então eu preciso achar em mim, né, essa coerência interna, de forma a passar a viver as experiências, os embates que a vida nos proporciona, de uma forma mais pessoal, mais singular, mais própria. Então buscar estar em paz convida-nos, né, a fazer uma análise da nossa vida, identificando nos aspectos que fazemos parte, nas dimensões onde transitamos, uma análise para identificar em que estado eu estou. Um dos objetivos da proposta é provocar e convidar a esse movimento, porque sem ele, que é o movimento inicial, nós não saímos do mesmo lugar. Nós vivenciamos processos atrás de processos, vivemos experiências e mais experiências e não conseguimos resolver essas questões. Não conseguimos essencialmente pacificar esse conflito que volta e meia aparece de uma forma diferente, mas é sempre dentro do mesmo núcleo que gira a minha dificuldade. Então, a gente precisa começar a buscar estabelecer em nós esta coerência, essa busca pela pacificação, para buscar todo esse ideal que temos de viver uma vida em harmonia, de viver uma vida em paz, né? O Espiritismo é uma grande ferramenta que nos proporciona a esse contato, que mostra caminhos a serem traçados com base em si mesmo, com base nos objetivos que eu busco para a minha vida, né? Então, fica o convite para que o movimento da busca
né, de estar em paz, seja feito por cada um de vocês, sem que a gente espere que algo aconteça, que a gente vá buscar desvendar os mistérios da vida e o próprio mistério que nós somos, que vá adentrar, né, nessa dinâmica de relação entre o que eu sou, o que eu quero ser e o que a vida apresenta para mim, para entender esses mistérios que nos angustiam, para entender esses mistérios que nos traz dificuldades, que nos traz inquietações, que não nos deixam em paz com a consciência, nos colocando num lugar de busca, aprendendo a flexibilizar e a entender os sinais da vida, para que cada vez mais possamos nos adequar de uma forma a estarmos numa condição mais favorável a viver essas experiências mais tranquilos, e entender a si mesmo e entrar em contato com o divino, né? Então, fica o convite, né? A gente entende que a vida é para ser vivida, né? O mistério da vida só pode ser encontrado vivendo a própria vida. Esse é um grande significado enquanto seres humanos que nós temos. Muito obrigado. Muito obrigada, Júlio. Vamos ao sorteio do livro. Hoje, Busca e Acharás. Vou puxar? Número 47 foi Giovana Barroso, é isso? É da UNE, é aluna da UNE. Então vai receber o livro na saída da aula. Vamos aos nossos avisos. Queremos lembrar e solicitar a vocês o apoio na campanha Sua Nota é um Show de Solidariedade, que a nossa casa faz parte, através da campanha da Secretaria Estadual da Fazenda, com a Nota Premiada Bahia. Próxima semana tem sorteio, viu? São 10 pessoas que cada uma vai ganhar 100 mil. Um troquinho assim, quem ganhar aqui e não quiser, pode doar para casa aqui, a gente aceita. A gente faz essa generosidade, né? Não aceitar. Pode mais. Funciona, cada pessoa se cadastra junto à página da Secretaria da Fazenda e lá indica os seus dados básicos e indica 2 instituições que serão beneficiadas com as compras que vocês fizerem através da emissão da nota fiscal. Uma instituição da área de saúde e uma instituição da área social. A nossa casa é cadastrada como uma instituição social. Então, por favor, cadastrem-se, indiquem a nossa instituição para ser beneficiada e vocês também participam dos sorteios que são feitos mensalmente. 10 pessoas ganham 100 mil reais e no mês de dezembro, é o próximo, uma única pessoa ganha 1 milhão. Uma bagatela. Eu tenho certeza que o próximo sorteio desse 1 milhão vai ser daqui, vai sair daqui. Então, nos ajudem participando desta campanha. Estão ainda abertas as inscrições do ciclo 1? Divulga ainda, né? Sim. Ciclo 1 da UNE, Universidade Livre do Espírito, onde são abordados os fundamentos básicos do ser espiritual. A atividade da nossa casa, o ciclo 1 funciona sempre aos sábados, de 15h30 às 18 horas, e ainda é possível fazer parte desta turma que iniciou no dia 21 de julho. Então, ainda é possível, pode ser feita inscrição na livraria no dia, no próprio sábado, na vinda para a aula, é possível ainda se inscrever. A UNE tem 10 ciclos e esse é o primeiro passo para conhecer a doutrina de uma forma mais sistematizada, organizada, participativa. São aulas que começaram agora em julho e vão até dezembro, até o dia 15 de dezembro, com temas os mais diversos da codificação, que é o Espiritismo, Deus, Espíritos, reencarnação, leis morais, família. É uma forma
muito interessante de estar próximo desse conhecimento sobre a doutrina. E nós queremos divulgar o trabalho de promoção social Badu, que a nossa casa realiza, atendendo 140 famílias que são cadastradas conosco, famílias que vivem em risco e vulnerabilidade social e que uma vez por mês, no terceiro domingo, vêm aqui à nossa casa, recebem uma cesta básica e participam de palestras psicoeducativas, participam de oficinas profissionalizantes que têm a intenção de capacitá-las e habilitá-las para o exercício de uma profissão através dos conhecimentos adquiridos aqui nas oficinas. Para a composição das cestas básicas, nós precisamos da ajuda de vocês. Os itens que mais precisamos estão escritos lá fora no display que temos e estão em vermelho. O que tiver em vermelho é a nossa necessidade mais urgente para compor essas cestas que serão entregues no próximo dia 19 de agosto. E também para a manutenção do trabalho de promoção social Badu, nós realizamos anualmente uma caminhada, a Caminhada Primavera Badu, que este ano acontece no dia 30 de setembro. Está aqui o meu garoto propaganda segurando o cartaz da caminhada. Nós vamos confeccionar camisas e o participante da caminhada deve adquirir a camisa e caminhamos de Piatã até aqui, num domingo de manhã, cedo, 7h30 da manhã nós saímos de lá, então é cedo, tranquilo para todo mundo. Caminhamos felizes e aqui chegamos e somos recebidos com um café da manhã, que eu posso garantir que em hotel nenhum que vocês tenham passado aí pelo mundo afora, tem a qualidade do que vocês vão encontrar aqui. Para participar dessa caminhada, a contribuição é de R$ 70. Nós precisamos que a aquisição seja feita